ainda nos conheceremos pessoalmente, mas virtualmente, pelo menos, o senhor já sabe aqui minha cara. Eu tô falando um pouco da sua candidatura, assim, né? Que o senhor, eu dei uma pesquisa ali, que o senhor só concorreu uma vez, isso me deixou curiosa, assim, em 86, né? A deputado federal também. E o que te motivou a se candidatar só 2 vezes, assim, né? Decidir se candidatar de novo depois de tantos anos, um período aí de 40 anos, né? Então... Juliana, né? Juliana. Juliana com J. Juliana com J. Que tem Juliana em italiano, Guiliano, né? Mas vamos lá. Em 86, eu fiz parte do time da CUT, na época eu era da executiva da CUT, e depois de um grande debate no Congresso da CUT, decidiu que todos os presidentes da CUT que tivessem condição de ser candidato, deveria ser candidato. Aí fui eu, que era da executiva da CUT, o Paulo Paim, foi candidato a deputado federal, se elegeu, João Paulo Cunha, e vários outros dirigentes da CUT foram para a candidatura. E já estava no final, já em agosto, que eu cheguei do Congresso da CUT, comecei de setembro, baseado na discussão da CUT, os meus companheiros aqui em Goiás pediram que eu fosse candidato. Eu fui candidato em 1986. Uma campanha, a eleição era em novembro, eu não tinha preparado, não tinha feito pré-campanha e fui candidato naquela época. Depois disso, nós fizemos uma movimentação muito forte, porque o Sarney, naquela época, tirou a paridade que tinha de preço, né? O Sarney fez um grande movimento de congelamento de preço, a inflação baixa, e passou as eleições e ele liberou, os preços foram lá para cima. E de lá para frente ele não conseguiu mais controlar a inflação. Nós fizemos uma greve em 1986, 12 de dezembro de 86. Convocamos a greve dia 1º e paramos o Brasil quase todo. A cidade de São Paulo ficou totalmente parada, ônibus não circulava. Foi uma grande movimentação que nós tivemos um impacto muito grande. E depois dessa conversa, nós fizemos uma discussão. A gente lançou candidato em vários estados, só elegemos 16 deputados federais em 86. E o PMDB teve 318 deputados naquela época, 310 deputados. Não sei se 18 ou 28, coisa parecida com isso. Fez maioria sozinho na Câmara dos Deputados. No Senado nem se fala. E aí o que é que nós tomamos uma decisão? Que as pessoas que tivessem condições de sair do seu estado e fossem dedicar à política nacional, deveriam fazê-lo. E eu me coloquei à disposição, conversei com o meu pessoal aqui em Goiás, o pessoal com o qual eu militava, do PT, da CUT, naquela época do Centro de Professores de Goiás, que é um sindicato, hoje é um sindicato, Sintego, equivalente à POSP aí em São Paulo. Perfeito. Né, da rede pública, eu sou professor da rede pública, e aí nós trabalhamos. Aí eu fiquei 40 anos na política nacional, 20 anos de sucesso e 20 anos com algumas dificuldades. Esses 20 anos de sucesso foi lançamento, organização do PT, fortalecimento da CUT, fortalecimento do MST, do Movimento Popular, das entidades nossas, das emendas populares na Constituinte. Tivemos grandes vitórias, principalmente a emenda do SUS, redução da jornada de trabalho, aposentadoria dos trabalhadores rurais, que até então não tinha aposentadoria. Nós colocamos na emenda popular 8 milhões de trabalhadores rurais para receber o salário mínimo. Isso é muito importante para as cidades menores do Brasil. As pessoas com mais de 60 anos não tinham condição naquela época de trabalhar no campo, não tinha o maquinário que tem hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje. Era tudo no braço, era no machado, na foice, na enxada, no enxadão. E trabalhador com mais de 60 anos não tinha força física para... Então, nós conseguimos fazer um processo de aposentadoria de homens e mulheres que trabalhou no campo. E naquela época, essas pessoas não tinham contribuído com o INSS, que não tinha nem esse nome, né? Não tinha contribuído para a Previdência Social. Mas, através da emenda popular,
a Constituinte incluiu essas pessoas para viver, para ter uma aposentadoria de um salário mínimo. Então, foi um trabalho importante. Nós, na Constituinte, lançamos o presidente Lula candidato a presidente, marcou uma posição, perdeu a primeira eleição, ficou em segundo lugar, disputamos o segundo turno, disputamos com o Fernando Henrique em 94, ficamos em segundo lugar, não fomos ao segundo turno, o Fernando Henrique ganhou as duas eleições do primeiro turno, 94 e 98. Nós nos organizamos, o PT, principalmente a direção do PT daquele momento, Zé Disseu, Delúbio Soares e outros companheiros, nós fizemos um movimento para fazer uma campanha mais ampla em 2002. Nós fomos a Minas Gerais buscar aliança com o então senador José Alencar, para que ele pudesse ser o vice do Lula. Foi um trabalho danado, convenceu o José Alencar, convenceu o Lula, convenceu o PT e convenceu o PL. Mas deu certo, né? Fizemos uma boa campanha, convidamos uma grande personalidade política da época para coordenar nossa campanha de marketing, o Duda Mendonça, que já partiu, lamentavelmente, já partiu, não está mais entre nós. O Duda fez uma campanha, nós trabalhamos uma campanha muito importante, né? Contratamos os principais estudos de pesquisa, fizemos tudo certinho e ganhamos a eleição do senador José Serra. O José Serra era o candidato, né? E nós vencemos aquela eleição muito bem no segundo turno, mais de 60% dos votos no segundo turno. E aí fomos caminhando, né? Aí teve a denúncia do Mensalão, em 2005. Denúncia não, a entrevista do Roberto Jefferson, a ex-colega sua de Folha de São Paulo, a Roberta Lopretti, fez uma entrevista e o Roberto Jefferson falou que o PT, através do seu tesoureiro, Delúbio Soares, pagava deputado R$30 mil para votar com o governo. E essa mentira do Roberto Jefferson foi uma mentira muito grande. E essa mentira virou assim, manchete de jornal. E aí a imprensa denominou aquilo de mensalão, né, que nós dávamos uma mesada para os deputados. Nunca aconteceu isso. Mas uma mentira contada várias vezes, divulgada pelos meios de comunicação da época e pela a parte política de oposição ao governo, que era liderado naquele momento pelo PSDB, né, espalhou como um todo, né, e impactou a sociedade, impactou a imprensa, impactou o partido, impactou o judiciário, inclusive o PT. Né, o PT, eu fui expulso naquele momento do PT também por uma série de razões, mas resolveram me expulsar do PT. Né, eu fiquei 6 anos expulso do PT. Depois fiz um requerimento, consegui voltar às fileiras do PT. E aí comecei a trabalhar a minha defesa. Né? Fiquei 20 anos me defendendo de acusações falsas, de mentiras. Naquela época não tinha a palavra fake news, Juliana. Não tinha essa palavra. Essa é uma palavra jovem, né? Aqui no nosso vocabulário. Ela já existia fora do Brasil, não é uma coisa nova. Exige a primeira fake news que a gente tem notícia aqui no Ocidente é a fake news sobre o Sócrates, né? O pai da sociologia, o Sócrates, o grego, foi condenado por uma mentira, que estava corrompendo a sociedade ateniense naquele período. Depois, a segunda grande mentira que nós conhecemos no mundo foi de Jesus Cristo, né? Que também estava fazendo um trabalho de insurreição, né? E por isso ele foi condenado à morte na crucificação. E depois, aqui no Brasil, nós vivemos várias mentiras. Uma das grandes mentiras foi do Quilombo de Palmares, né, do Zumbi, da Andara, e depois também do Tiradentes. Tudo isso são as grandes mentiras que nós encontramos no Brasil. E em 2005, aproveitando essa deixa dessa entrevista falsa do Roberto Jefferson, né, ele deu uma entrevista, não sei por que ele resolveu fazer essa loucura, e todo mundo achou que era verdade. A CPI, fui à CPI várias vezes, a Polícia Federal 93 vezes, e todas as vezes eu tentando explicar o que aconteceu, mas ninguém queria ouvir. Falava na CPI, as manchetes de jornal no outro dia, era publicada manchetes horrorosas, né?
que eu falo assim, horrorosa assim, manchetes que não tinha nada a ver com o conteúdo que eu tinha, que as perguntas que os deputados faziam, eles perguntavam uma coisa, eu respondia, e os meios de comunicação, principalmente aqueles vinculados ao deputado naquele momento, da Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, publicavam as matérias que o deputado queria que publicasse, que os jornais eram vinculados a ele e os canais de televisão também. Você sabe que os deputados e senadores têm uma rede de televisão, uma rede de comunicação muito forte. Hoje já está até menor, mas naquela época era muito forte. E aí essas manchetes de jornais... Alô? Oi? Oi, um telefone perturbando aqui. Oi. Alô, tá ouvindo? Peraí que tá entrando. Oi, tá ouvindo? Tem um telefone Oi, aqui. tô te ouvindo. Me perturbou aqui, desculpa aí. Aí o que acontece, né? Essas manchetes de jornal, quando foi ter o julgamento, a aceitação, o acatamento da denúncia pelo Ministério Público, o Ministério Público fez uma denúncia indiciando 40 pessoas para associar, na época, com uma figura que tem aí, Alibaba e os seus 40 ladrões, né? Que era o Lula e os seus 40 ladrões que foram denunciados pelo Ministério Público. Essa denúncia foi feita pelos procuradores da época dentro do gabinete do senador Antônio Carlos Magalhães, as informações que eu tenho. Essa denúncia foi o STF acatou a denúncia e depois abriu o processo. Nesse processo, teve 413 testemunhas de acusação e de defesa. Nenhuma testemunha comprovou compra de voto. Apreenderam milhares e milhares de documentos em vários bancos, várias casas empresas, e não tem um documento que comprova a compra de voto. Buscaram telefonemas de N pessoas. Não tem uma comprovação, uma escuta telefônica. Sigilo bancário quebrado. Sigilo telefone bancário, telemático que chama, já tinha e-mail. E-mail já era muito famoso naquela época, não tinha Zap, não tinha essas coisas naquela época. Era e-mail, e-mail e Orkut. Mas a rede social mais usada não era mais o Telex, né, e nem as cartas, que são os meios da minha formação política lá atrás. Era o Telex e as cartas que a gente escrevia. Não tem nenhuma... Foi apreendido milhares de documentos, né? Telemarketing que chamava naquela época. Nada foi comprovado. Nada. Mas mesmo assim, o STF acatou a denúncia, julgou a gente por manchete de jornal, usou a teoria alemã, teoria do domínio do fato, e nos condenou. Condenou várias pessoas. Eu falo para todo mundo, Juliana, hoje, com muita clareza, uma mentira contada várias vezes, divulgada como foi o Mensalão, como foi a Lava Jato, ela não vira verdade, mas prejudica a vida de várias pessoas. Nesse caso, eu fiquei 20 anos para provar a minha inocência. Nisso, eu tive que ficar no sistema com restrição de liberdade, vamos falar assim, uma palavra mais democrática, né? mais simpática, para prisão, e para ser condenado, ser preso, depois ter a sequência. Você vai para o fechado, depois vai para o semiaberto, depois vai para o aberto e depois para condicional. Nesse período eu fiquei um período longo, tanto no Mensalão quanto na Lava Jato, fiquei 2 anos na Lava Jato, né, lá em Curitiba, e a vida, eu consegui provar agora, só consegui provar isso em 2023 e 2024. Em 2023 e 2024 eu ganhei todas as ações provando a minha inocência. Provei minha inocência e estou apto a disputar a eleição desde dezembro de 2024. E aí eu conversei com os companheiros, com as minhas companheiras de batalha aqui em Goiás, e a minha família, e todos acharam que eu devia ser candidato. E eu concordei. Por isso eu sou candidato a deputado federal agora. Eu fiquei 20 anos sem poder, sem conta bancária, 20 anos com muita
restrição de liberdade, muita coisa respondendo. Só a Polícia Federal, já falei, fui intimado 93 vezes pela Polícia Federal. E todas as perguntas eram repetidas. O Lula mandou fazer o mensalão, o Lula sabia, o PT está fazendo isso para perpetuar no poder. Não era nada disso, eu afirmava todas as vezes. Mas as 93 vezes que eu fui intimado da Polícia Federal era para responder essas questões. Mas faz parte da vida, é da política, não é pessoal, né? Eu acho que é da política, é o CPF que eu representava naquela época, era o CPF do Partido dos Trabalhadores, e agora estou inocentado de todas as confusões. Já peguei certidão em tudo quanto é cartório que podia, né? Não tem nada contra o Delúbio Soares hoje. Agora sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás e vou me submeter, colocar meu nome, eu pedi ao diretório, meu nome está registrado no diretório como pré-candidato, e a convenção, que deverá ser do dia 15 de junho a 5 de agosto, não marcou ainda a convenção aqui em Goiás. Quando marcar, meu nome está colocado, uma vez aprovado, eu serei candidato a deputado federal pelo estado de Goiás. É isso que está, por isso que passei 40 anos, 20 anos construindo até a vitória do presidente Lula. Depois de 2005 para cá, essas dificuldades que eu relatei para você, por isso que eu fiquei esse tempo sem ser... Fiquei 20 anos praticamente respondendo judicialmente as questões. E fiz um bom combate na justiça, até vencer. O bom combate, porque eu acredito na justiça. As pessoas que operam a justiça no Brasil, né, os membros do judiciário, nem todos foram corretos, né? Que a teoria do domínio do fato, jogar para manchete de jornal, expor as pessoas publicamente, como nós fomos expostos no julgamento do mensalão, como foi na Lava Jato, né? Tudo essas coisas, o põe-ponte, não só do Lula que eles fizeram, mas comigo também, quando foi na Lava Jato. Então, todas essas operações do juiz da 13ª Vara, que ele fez todo aquele estardalhaço, né? E a gente tem claro. Agora, eu tenho muita clareza. Na época do mensalão, Joaquim Barbosa era o homem mais importante do país, segundo a imprensa. Onde está o Joaquim hoje? É candidato por um partido um partido bem pequeno, um partido com pouca inserção popular, e aí aparece nas pesquisas com muita boa vontade, 2% das pesquisas, e onde está o presidente Lula, onde está a nossa campanha. Eu aprendi nesse período de luta, eu milito aqui em Goiás desde os 17 anos, desde 1975, onde eu comecei a militar. Eu era a base da campanha da anistia contra a ditadura militar. E aí, em 78, 79, nós começamos a mobilização sindical, de professores, depois a criação do PT. Desde essa época, eu aprendi uma coisa nesse período todo aí, dessa experiência, pequena experiência que eu tenho. Outros têm mais experiência do que eu. Mas a experiência que eu tenho de mais de 50 anos de militância política, hoje eu estou com 70 anos, é o seguinte: a política, nós temos que classificar a política hoje em 3 estágios. Um estágio é os seus apoiadores, o pessoal que segue você, no caso de disputa eleitoral. Outros são dos concorrentes, as pessoas que disputam cargos de deputado, da mesma orientação política. E outros que são seus adversários. Essa ideia que uma parte da sociedade criou como inimigo, né? A política do ódio não se constrói nada com ódio. Ódio, ressentimento, é a mesma coisa que você tomar veneno e achar que o seu adversário vai morrer, o seu inimigo vai morrer. Já é um ditado popular antigo. Guardar ressentimento é a mesma coisa de tomar um veneno e achar que o seu inimigo vai morrer. Que quando você está ressentida, com ódio no coração e na mente, o ódio endurece a sua mente, endurece o coração e prejudica a sua mente. Quando você está com ódio, né, você perde a capacidade de raciocínio. A política do ódio não serve para nada. Nós não devemos tratar os concorrentes, os adversários políticos como inimigo.
E eu quero falar com você o seguinte. Em 2006, o exemplo melhor que nós temos aqui no Brasil, 2006, o adversário do presidente Lula, na reeleição do presidente Lula, caminhando para o segundo mandato, foi o Geraldo Alckmin no segundo turno. E foi uma campanha muito acirrada. Então, o adversário central nosso naquele período era o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Naquele período, o maior defensor do presidente Lula naquele período, fora o PT, as pessoas do PT, era o PL, e quem era o presidente do PL? Valdemar da Costa Neto. Então, o Valdemar era o principal aliado nosso naquele período. E o Alckmin era o nosso principal adversário. Onde está o Alckmin hoje? Onde está o Geraldo Alckmin hoje? O Geraldo Alckmin hoje é um aliado de primeira hora do presidente Lula e o Valdemar da Costa Neto lidera o partido de oposição ao nosso governo. Então, se nós tivermos quebrado as pontes com Geraldo Alckmin, hoje ele não seria vice-presidente da República. Ele está sendo um vice correto, com dignidade e com altivez junto com o presidente Lula. Então, isso mostra que a política ela tem seus adversários, mas não pode ter inimigo. Inimigo, nós só temos um inimigo no Brasil, que é a miséria. Né? O pessoal do governo anterior, aqueles miolos de pote, não sei se você conhece pote. Conhece? Conheço. Aqui nós temos, inclusive, um grande escultor aqui em Goiás, famoso, que começou fazendo pote, então chama Porteiro. Né? Ficou com o nome Arciso de Porteiro, que os quadros dele hoje vale bastante, muito valioso. Então, esse povo miolo de pote que governou o Brasil anteriormente, eles ficavam com a política de ódio, incentivando ódio a isso, ódio àquele outro, ódio aos negros, aos indígenas, às comunidades originárias, aos pobres. Mas a única guerra que nós temos que fazer é contra a pobreza, não contra os pobres, como eles fizeram. A pobreza, a miséria, nós temos que combater a fome, a desigualdade social. Isso é que nós temos que fazer. E nós só vamos construir um Brasil desenvolvido a hora que nós estivermos marchando todo mundo na mesma direção. Todos os países que crescem marcham na mesma direção. O governo faz uma proposta, o empresariado acompanha, os trabalhadores acompanham, o terceiro setor, que é muito forte no Brasil, acompanha, e a política também. Veja no Congresso Nacional hoje. O Congresso Nacional, o presidente Lula faz uma proposta, o Congresso Nacional tenta desfigurar a proposta. Mas nós vamos ter que trabalhar devagarinho. Sim, até perguntar para o senhor, inclusive em cima disso, qual que vai ser a sua principal bandeira eleitoral, então, pensando nisso, né, dessa relação hoje mais conturbada ali com o Congresso, de estar sempre derrubando as pautas do presidente, sempre tendo que entrar em muitos acordos, né? Qual vai ser, então, a sua principal bandeira? Eu sou da turma da aliança, né? Acho que todo governo tem que discutir com o Congresso, discutir com a sociedade. A sociedade, quando eu falo, nós temos 3 setores: o empresariado, os trabalhadores e o terceiro setor. Né? E envolve todos. Nós temos que dialogar. O diálogo é fundamental para ter boas propostas. Ninguém é dono da verdade. Né? Então, nós temos que trabalhar. Por que eu sou candidato? Que vem a sua pergunta central. Primeiro, eu sendo candidato aqui em Goiás, eu aglutino mais pessoas do que sendo só cabo eleitoral. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero estar no Congresso Nacional para ajudar o presidente Lula a governar, ajudar dentro do parlamento. É importante que as pessoas sejam candidatas para ter voto. Só tem voto quem é candidato. Não adianta ficar brigando com o Congresso Nacional se você não se dispõe a ser candidato, não se dispõe a interferir. E a eleição, o parlamento brasileiro tem muita força. E nós precisamos dar mais força aí no Congresso Nacional na política, nas propostas, nos projetos para desenvolver o Brasil. E especificamente aqui em Goiás, né,
E nós precisamos aumentar a nossa bancada progressista aqui em Goiás. Nós, dos 17 deputados, nós temos 2 deputados do nosso partido, da nossa federação. Tem uma deputada que era do PDT, agora saiu para o MDB, que é a deputada Flávia Moraes, que está no PMDB, não vai apoiar o presidente Lula, está dizendo que vai apoiar o Ronaldo Caiado, e é uma deputada federal. Em determinadas pautas ela votava conosco, outras não. Então, aqui, que era fiel ao presidente Lula, somente 2 deputados de 17. Nós precisamos ampliar essa bancada, para que o presidente Lula tenha mais respaldo e tenha mais voz dentro do estado de Goiás. Então, por isso eu sou candidato. Segundo, nós temos umas pautas muito específicas, nacional, que reflete aqui em Goiás. Primeiro, a pauta da energia. Goiás sofre hoje um ataque especulativo da concessionária chamada Equatorial. A Equatorial decidiu não ampliar a sua linha a sua fiação em linhas transformadores. Então, tem energia na geração, na transmissão, mas a distribuição não comporta aumentar a energia. Isso o que está significando? Novas indústrias, não tem jeito de vir para Goiás porque não tem energia. As que querem ampliar a energia não tem energia. Exemplo da minha cidade. Minha cidade tem um frigorífico da BR Food que mata 200 mil frangos por dia. Ela quer aumentar, tem uma proposta que todos os frangos lá são exportados, toda a produção é exportada para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita quer ampliar, duplicar, quer comprar 400 mil frangos dessa planta, que é uma planta moderna, jovem, nunca teve nenhum problema de saúde, essas coisas que tem nos frigoríficos de frango, nunca teve nenhum problema. É tudo muito bem controlado, tudo moderno. Quer ampliar para 400 mil. Só que acontece, a Equatorial só daqui a 4 anos vai fornecer energia. Só daqui a 4 anos que o plano que os acionistas da Equatorial fez, só daqui a 4 anos, que querem tirar primeiro. E o governo do estado não aperta a concessão, deve ter alguma coisa vinculada aí, né? O povo sabe, se você ler na imprensa, você vai saber, eu não quero denunciar ninguém, mas tem um parentesco, né, e um conluio do governo do estado com a Equatorial, que não obriga a Equatorial a cumprir o contrato. Querem ampliar novos pivôs em Goiás, não tem energia. Querem ampliar novos condomínios em várias cidades importantes, não tem energia. Então, essas coisas todas, um estado que está privado de aumentar o número da capacidade de energia, né? Não vai para frente. Então, é uma energia, uma pauta nacional, mas aqui em Goiás muito, muito forte. Aqui também o modal de transporte aqui de Goiás, ele precisa ser ampliado. Nós precisamos ter mais ferrovia em Goiás, ferrovia aqui. Nós temos que batalhar para a construção da Norte-Sul. A conclusão da Norte-Sul, que está pronta, mas nós temos que fazer a Leste-Oeste para integrar Goiás, e o Centro-Oeste é um grande produtor de proteína animal e proteína vegetal. Talvez a região mais produtiva de grãos do Brasil seja aqui no Centro-Oeste e uma parte importante também da Bahia. Então, esse corredor central do Brasil, ele precisa unificar com o Pacífico. Nós precisamos construir a Leste-Oeste para facilitar os nossos produtos chegar mais rápido nos mercados ao qual o Brasil exporta, para o Japão, para a Malásia, para a China, para o Vietnã. Nós precisamos facilitar a vida dos produtores, só com ferrovias de lá. E aqui em Goiás nós temos um problema grave, que são as rodovias. Nas rodovias, nós precisamos duplicar as rodovias, terminar a duplicação da BR-153, uma rodovia muito importante que liga, a rodovia da soja, que a gente chama aqui, que liga Rio Verde a Itumbiara, de Itumbiara para frente já é duplicado, nós precisamos duplicar essa rodovia. Inclusive, 4 amigos meus morreram num acidente numa rodovia agora, sexta-feira passada. Foi uma lástima, inclusive parente de muitos amigos meus. Então, é uma rodovia, nós precisamos fazer isso. Em Goiânia,
né, nós precisamos completar o chamado anel viário de Goiânia. É uma coisa muito importante aqui, um anel viário que saia de Hidrolândia, vai até Teresópolis, para tirar da BR-153 o fluxo de caminhão, que aqui virou pior que a Marginal Tietê. 5 horas da tarde, das 5 às 7 da noite, você não caminha. Você gasta 2 horas num período que seria 15 minutos. Tanto de caminhão, o trânsito que é. Então, essas coisas de infraestrutura nós temos que influenciar. Agora, a coisa mais importante que nós temos para fazer no Brasil é a educação. Porque o mundo hoje, né, para concluir esse raciocínio, o mundo hoje precisa de 3 coisas. Um, alimento. Outro, os materiais do subsolo, os biomas. Nós temos aqui um subsolo muito fértil, com petróleo, com gás, com minério de ferro, terras raras e outros minérios. Nióbio, nós somos a maior mina de nióbio, está aqui em Araxá, vizinha aqui de Goiás, e lá em São Gabriel da Cachoeira, que é onde tem as maiores reservas de nióbio do mundo. E o nióbio é um minério muito importante nesse momento da tecnologia. Nós precisamos ter tecnologia. Então o mundo precisa de alimento, materiais do subsolo e tecnologia. Esse as 3 coisas que movem o mundo hoje. Nós temos alimento, um subsolo, tecnologia, nós somos dependentes. Nós temos que ser autossuficientes em tecnologia. Para que isso aconteça, nós temos que fazer a mudança da escola básica. O ensino básico brasileiro precisa mudar. Né? O que eu falo básico é a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Para que quando o aluno entra na universidade, todos os alunos tenham o mesmo patamar. Nós não podemos ter uma diferença daquele aluno que fala 2, 3 idiomas, entra na universidade, e aquele que não fala nenhum. Então é muito ruim isso, há um desnível muito grande. Para um país ser tecnologicamente desenvolvido, ele precisa de ter uma população com alto grau de escolaridade. E o Brasil está muito deficiente. Se você não faz na escola básica, então é necessário que o governo federal, na minha opinião, vou defender isso no Congresso Nacional, crie um fundo soberano, e esse fundo soberano sustenta a educação básica. O governo federal ficaria responsável pelo a educação infantil e o ensino médio. E as prefeituras ficam com Fundamental 1 e os governos estaduais com Fundamental 2. Aí você criaria um novo modelo educacional que permitiria os professores todos receber salário como os professores do IF, do Instituto Federal, antiga Escola Técnica, um salário bem mais razoável do que os governos estaduais hoje garantem aos professores, os governos municipais também. Nós ficamos brigando aí pelo piso, que é R$5.000, enquanto os professores do IF ganham em média R$12.000. Então nós precisamos aumentar. O professor tem que ter um incentivo financeiro para educar seus alunos e se educar. Nós precisamos ter escolaridade, o pessoal passar a ler livro, passar a estudar, não só materinha de, como chama assim, cultura do zap-zap, né? Só manchete de jornal, manchete de zap, manchete de post, isso é importante. Mas não, nós temos que ter leitura contínua, ler livros de 200, 300, 500, 1000 páginas. A gente precisa inteirar ao mundo. Para inteirar o mundo precisa de escolaridade, de alto nível de escolaridade. Para você ter uma ideia, eu não sei como está hoje porque eu não tenho feito essa pesquisa. Eu era presidente do CODEFAT, do Conselho Deliberativo do FAT, em 1988. Eu convoquei, naquela época, eu fiz uma pesquisa, contratei a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma pesquisa do nível de escolaridade no mundo. Aí no Brasil era 4 anos e meio naquele período. Na Finlândia era 17. Na Coreia era 12. Agora, isso não assustou os membros do CODEFAT e nem do Ministério do Trabalho na época, e nem da Previdência, do BNDES, ninguém assustou quando viu esses números. Assustou, sabe com o quê?
quando viu o número do Paraguai. O Paraguai era 6,5 e o Brasil 4,5, né? Aí o pessoal ficou assustado. Por que o Paraguai tem um nível de escolaridade mais alto que o do Brasil? Então nós precisamos ter um nível de escolaridade elevado para que a gente possa ter condições de disputar a tecnologia. Nós hoje estamos falando aqui pelo celular. Todas as pessoas que eu conheço recentemente têm celular. É igual televisão. Eu sou da época de ver televisão, a primeira televisão que eu vi na minha vida eu tinha 15 anos de idade. E era preto e branco. Não, você só sabe, hoje a juventude nem acredita, é igual máquina de escrever. Na máquina de escrever, ninguém mais tem máquina de escrever, ninguém mais faz curso de datilografia. Hoje é peça de museu, né? Então, veja bem você, né? Imagine não produz um celular. Nós não produzimos uma placa de fotovoltaica. Nós não produzimos nenhum chip que interliga os carros no Brasil. Nós temos que importar tudo isso. Então, nós temos que ter uma alta escolaridade para que o nosso pessoal faça a graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doc e comece a pesquisar. Por que os países, Estados Unidos, França, Inglaterra, a China, a Índia, descobrem muita coisa? Porque tem investimento em tecnologia. Nós temos que ter investimento em tecnologia. Para isso precisa ter escolaridade, ter pesquisa, desenvolver novas vacinas, novos medicamentos. Aqui em Goiás tem um polo muito grande de produção de remédio, fármaco. Mas os princípios ativos é tudo importado, ou da Índia, ou da Malásia, ou do Japão, da China. Né? Então, é a maior deficiência da balança comercial do brasileiro é a produção de remédio. Que a gente tem uma produção hoje, um déficit de 60, 70 bilhões de dólares entre compra e venda de remédio. Então, nós precisamos, para desenvolver novos remédios. Você está vendo aí um paísinho pequeno que desenvolveu o Ozempic, o Mounjaro e outras coisas, está mudando a face lá. O mundo inteiro está usando, porque 2 cientistas descobriram como que faz uma canetinha emagrecedora. E aqui no Brasil, quantas pessoas você conhece que estão usando Mounjaro, a caneta emagrecedora? São N pessoas. Todos nós não vamos mentir para ninguém. Então nós temos que ter o seguinte, e quanto custa? Custa bastante. Né? E se fosse produzido no Brasil, se essa receita se a gente tivesse desenvolvido uma canetinha dessa, que é simples, depois que você vê, é simples como é que funciona, né? Nós já fizemos grandes avanços aqui quebrando as patentes, criando o genérico, criando o remédio alternativo, que na época chamava similar. Então, mas ainda falta estudo no Brasil. Nós temos 2 grandes empresas no Brasil que é exemplo para o mundo. A Embraer e a Embrapa. Mas agora, eu queria só mudar um pouco de assunto, voltando a uma questão que o senhor falou sobre ser deputado federal para ajudar o presidente Lula na bancada. Assim, uma pergunta que me ocorreu meio que agora um pouco. Era mais difícil ser deputado antigamente do que hoje? Assim, existe... Não, deixa eu reformular essa pergunta, na verdade. O senhor avalia que hoje o Congresso tem uma relação mais difícil com o presidente, até por ter uma barganha maior com a questão das emendas? É mais difícil hoje negociar com o Congresso do que era antigamente? Essa é uma pergunta que você deve fazer para os ministros da articulação política, né? Não para mim. Mas eu quero dizer a você o seguinte. Como você é muito mais jovem do que eu, uma vez eu estava em casa vendo, no começo da Constituinte, o Jô Soares convidou o Ulisses Guimarães para ir no Congresso, para ir lá no debate. Uma entrevista com o Jô, entrevista com o Jô, no Jô 11h30. Aí o Jô falou para o Ulisses assim, presidente, ele era presidente da Constituinte do Congresso. Presidente Ulisses, aqueles deputados ficam votando matéria besta lá, são muito bobos, né? Aí o Ulisses disse a ele, olha, Jô, com todo respeito a você, mas no Congresso Nacional não tem nenhum bobo, o bobo não fica nem suplente. Você pode achar que as pessoas não estão votando como você acha que ele deve estar votando. Ele está votando com os interesses de quem o elegeu. Se um deputado é eleito pelo sistema financeiro, naquela época não tinha sistema financeiro, era para os bancos.
Se um deputado é eleito e financiado pelos bancos, ele vai votar com os banqueiros. Se o deputado é financiado pela... Na época tinha uma empresa muito forte, chamava Auto Latina, que era a mais famosa que tinha, que era a função da Volkswagen junto com a Ford. Se um deputado é financiado pela Auto Latina, ele vai defender os carros da Volkswagen e da Ford. É assim, lá no Congresso Nacional é um jogo de interesse. Não mudou nada. Continua o mesmo jogo de interesse. Quando é para aprovar uma pauta dos trabalhadores, anos e anos, tempo e tempo, veja bem, a escala 6x1. Nós estamos defendendo as 40 horas desde 1980. Na Constituinte, nós conseguimos reduzir de 48 para 44. Da Constituinte para cá passou alguns anos. Agora que nós conseguimos aprovar na Câmara o fim da 6x1, 5x2, no máximo 40 horas. Agora vai para o Senado. Espero que os deputados, os senadores aqui de Goiás, aí de São Paulo. Você é paulista ou é gaúcha? Eu sou mineira. Aí, os 3 deputados de Minas votem pelo fim da escala 6x1. Né? Conversa com os seus senadores, ou a de São Paulo, ou de Minas também vale. Eu estou conversando com os meus aqui de Goiás, para que a gente tenha unanimidade para encerrar esse fim, para dar liberdade, mais liberdade aos trabalhadores, para os trabalhadores poderem estudar, produzir mais dentro das suas empresas. Vou te contar um fato. Eu estava conversando aqui, outro dia, antes de votar na Câmara, com um grande dono de supermercado. Aí ele criticando que seria o fim, aprovar o 6x1. Aí eu perguntei para ele assim, quem é as pessoas que você acha, maior setor que ganha dinheiro no Brasil? Ele bateu na mesa assim, com a força descomunal. Eu até assustei. Banco é que ganha dinheiro, banco é isso, banco é que começou a xingar os bancos. Ele não precisa xingar os bancos. Você sabe quantas horas trabalha um bancário? Trabalha 6 horas, 5 dias por semana. Eu quero perguntar, você acha que banqueiro é burro? Se fosse burro, se não desse dinheiro, né, porque o trabalhador chega, trabalha 6 horas e dedica aquelas 6 horas com capacidade de produzir as 6 horas. Ele falou, já pensou se você educasse seus trabalhadores, igual os banqueiros, educou os bancos? Os banqueiros são 40 horas, 30 horas semanais, os bancários, né? Uma luta muito grande dos sindicatos, quero parabenizar os sindicatos bancários, né, do Brasil inteiro, que fez essa luta para trabalhar 30 horas semanais, para que o bancário tenha capacidade de raciocínio, que é um serviço, se errar uma continha ali, ou hoje é uma digital, antigamente era conta, aquelas maquininhas, hoje é tudo no computador, mas se errar um comando, bagunça tudo dentro do banco, bagunça as contas bancárias. Então o bancário tem que estar preparado, e o trabalhador do comércio, o trabalhador da iniciativa privada, principalmente supermercado, trabalhador frentista, trabalhador da indústria, o trabalhador da coleta de lixo, né, que tem muitos trabalhadores, coleta de lixo, agora é coleta de resíduo, né? Não pode mais chamar de lixo, coleta de resíduo, desculpa aí. Então, esse trabalhador merece que ele corre, né, o tempo todo, trabalha o tempo todo, ele merece 2 dias de descanso para ele ficar com a família, acertar a sua mente no trabalho. E todos os países que diminuiu a jornada de trabalho, aumentou a sua produtividade. No Brasil é possível fazer isso. Então, aí depois ele ficou pensando, depois ele me chamou de novo para conversar. Você tinha razão, eu vou sofrer um pouquinho no começo, mas depois eu vou me adaptar. Então, essas coisas nós temos que ter o diálogo é fundamental para que a gente possa avançar. Essa é uma pauta importante nesse momento. Outra pauta importante nesse momento que nós temos que ver, num determinado momento, o Brasil vai ter que discutir a tarifa zero do transporte urbano. E nós temos que fazer aqui, trabalhar no Brasil, para ter um transporte urbano mais humanitário, transporte coletivo, principalmente nas cidades médias e grandes, metrô. Aqui no Centro-Oeste, nós só temos experiência de metrô, uma parte muito pequena no DF.
Mas a cidade que entrega o DF não tem metrô, como São Paulo também. O metrô ele não é metropolitano. Metropolitano é um trem urbano. Nós precisávamos ter metrô que ligasse o centro de São Paulo até Guarulhos, metrô até Osasco, metrô até São Bernardo do Campo. Então, nós temos um transporte misto aí, entre ônibus e metrô, funciona, mas pode ser muito mais agilizado. Nós temos que tirar carros da rua. Não pode ter stand de carro na rua. E aqui em Goiânia também, né? Eu estou defendendo a plataforma que nós devemos aqui, a médio e a longo prazo, começar a discutir com o poder. Só um segundo, só para eu colocar o plug na tomada, que eu vi agora que acabou de sair e a bateria do computador está... Me dá só um segundinho. Vou deixar ela perguntar e vamos concluindo o trabalho, né? Pronto. A nossa tecnologia ainda está meio capenga, né? Exato. Nós vamos ser um país tecnológico. Eu tinha colocado e aí, enfim, a tecnologia pode até estar boa, eu é que estou capenga mesmo. Não, mas todos nós somos assim. Aí diga aí. Não, eu ia perguntar ao senhor uma outra coisa, na verdade eu ia fazer uma provocação. O senhor mencionou assim no início, né, lembrou da sua expulsão do PT. E por que o senhor assim, insistiu para retornar ao PT depois de ter sido expulso? Assim, nunca passou pela sua cabeça tentar se filiar a outra sigla, tentar concorrer por outra sigla? Quando eu estava expulso do PT, em 2010 ia ter uma eleição, né? Teve eleição em 2010. 13 partidos me convidaram para fazer parte das suas fileiras. Eu falei, não. Eu sou fundador do PT. Né? Nasci na política, minha primeira ação política foi da anistia. Eu vi lá o que era a tortura, o que era o desespero das famílias, que tinha alguma pessoa presa ou desaparecida política naquele período. E depois trabalhei e sou um dos fundadores do PT. Estava no Colégio Sion, arrumei uma delegação grande aqui, arrumei 2 ônibus para a gente levar as pessoas para filiar ao PT. O PT faz parte da minha vida. E eu faço parte da vida do PT. Então não me interessava, eu sabia que... Como eu compreendi muito bem o momento que aconteceu conosco, né, com a fake news e com as mentiras, e com o tratamento que foi dado a todos nós naquela época do julgamento, da ação penal, depois veio chamar ação penal 470. Eu compreendi muito bem, porque todo mundo falava uma coisa na imprensa o tempo todo, impactou o PT. E o PT tomou uma decisão equivocada. Eu avisei para todos eles, vai tomar essa decisão não para, né, na questão do mensalão, ela vai estender. E parece que eu estava falando uma coisa que vai chegar mais à frente. Aí acabou, nós fomos condenados, logo em seguida inicia as movimentações, quando nós estávamos cumprindo a pena lá em Brasília, começam as manifestações, logo em seguida começa o movimento de desconstrução da vitória da Dilma pelo então candidato Aécio Neves, e começa a política. E o que a direita assumiu naquele momento daquela confusão? O PSDB, que é a direita para o... O que o PSDB, que virou um partido de direita com Aécio, totalmente de direita. O que ele fez? Ele juntava hoje chamada extrema-direita, mais conservadores possível. Então, ele era o porta-voz desse povo. Como o PSDB foi perdendo força, esses ultraconservadores falaram o seguinte, agora para nós mesmos é que vamos. E arrumaram o miolo de pote para ser candidato a presidente. E mentiu tanto para a sociedade, tanto fake news, tanta coisa desproposital, que elegeu o presidente, assim como
o presidente da Argentina, né? Que são medidas totalmente, como vamos chamar assim, um ditado popular que a gente tem por aqui, fora da casinha. É um presidente totalmente fora da casinha, igual o presidente Trump, também fora da casinha. Invade a Venezuela, prende o presidente, está roubando o petróleo da Venezuela, porque hoje a Venezuela ele defende livre comércio, mas para os outros, para ele quer o petróleo tudo para ele. O petróleo hoje só pode ser vendido para os Estados Unidos da Venezuela. E já tinha feito a invasão do Iraque, tomado o petróleo do Iraque, dominado o Iraque e agora tentou dominar o Irã. O Irã resistiu. Não sei como é que vai ser esse acordo que foi feito aí por 90 dias. Espero que pare de invadir países, né? Ameaça tomar a Groenlândia, ameaça tomar até o nome do Golfo do México, ele está querendo ficar Golfo das Américas. Está ameaçando, inicia a ameaça ao Brasil. Para quê? Tomar as terras raras do Brasil, tomar o nosso petróleo. Agora, para isso, nós precisamos agir na política. O presidente Lula é muito hábil na política internacional. Mas nós precisamos dar um respaldo ao presidente Lula. Quando eu falo nós, é toda a população. E nós temos aqui os lesa-pátria, que vai aos Estados Unidos, estimula tarifácio, estimula isso e aquilo outro contra o Brasil, estimula vender a Amazônia, que a Amazônia não serve para nada, só para dar trabalho, tem que passar isso para as... Estimula a luta contra as reservas indígenas, né? Isso tudo está em jogo no Brasil. Então nós temos que dar uma assistência, um respaldo político forte ao presidente Lula. Por isso é que nós temos que ter deputados, pessoas que tenham essa visão, a visão que o Brasil é dos brasileiros. E o Brasil é dos brasileiros e para os brasileiros. Nós não temos nada contra os asiáticos, os europeus, os andinos, mas todo mundo que nasce aqui no Brasil vira brasileiro e muitos que vêm para cá conseguem a sua cidadania muito mais fácil que nos países como Rússia, como Itália, como Inglaterra. Aqui no Brasil, teve filho aqui, o filho é brasileiro, não importa a originalidade da sua família. Então é necessário que a gente amplie e a gente cuide do Brasil. Nós precisamos de um partido e de um partido político como o PT, para ter mais força política para ajudar a defender o que nos interessa. O PT é muito criticado por não defender os ricos. Mas não tem nenhum rico que quebrou no nosso governo. Não teve um banco que quebrou, que esse massa nem é banco, né? Isso aqui foi um arranjo da família que foi feito para tomar dinheiro dos fundos de pensão e distribuir benesses aí por aí, que todo mundo sabe o que aconteceu. Inclusive pagar filme de alguém. Então, não tem um banco que quebrou, não tem uma empresa grande que quebrou no nosso governo, nos dois governos do Lula, no governo e meio da Dilma e agora no nosso governo. Todas as empresas são lucrativas, né? A Embraer é lucrativa, nós temos exemplo da Ambev, que expandiu no mundo inteiro, a JBS, que expandiu no mundo inteiro, as empresas nacionais, né? Tipo a Marco Polo, né? Que expandiu para o mundo inteiro. Então, N empresas brasileiras, empresas de alimentação, é um fenômeno no mundo inteiro. Nós ampliamos, não tem um produtor de soja que quebrou. Agora, os produtores de soja reclamam, né? Principalmente os mais conservadores, e jogam a culpa em nós. Para você ter uma ideia, os produtores de soja, o Plano Safra, que garante o financiamento para comprar máquina, adubos, né, que chama adubos e os inseticidas, os defensivos agrícolas, era 300 bilhões. Hoje são quase 600 bilhões no nosso governo. Todas as áreas o governo via o Plano Safra, viu o Ministério da Agricultura, o BNDES, tem fornecido, tem facilitado a vida. Agora, isso é uma questão, parece que é de sangue, né? Parece que os grandes não falam mal do governo. Eu nunca vi o povo do JBS falar mal, o povo da Ambev falar mal, o povo do Banco... Eu nunca vi a Melu Vilela, que é a maior acionista do Itaú, falar mal do PT e mal do Lula.
Mas eu vejo os executivos do banco, hoje chama CEO, né, esses nomes modernos, os executivos que falam mal. Eu nunca vi o presidente do Bradesco, o diretor da Fundação Bradesco falar mal do PT. Mas eu vejo alguns diretores do Bradesco falando gato e sapato do PT. Não tem uma indústria multinacional que o acionista majoritário fala mal do PT e do Lula. Agora tem muito puxa-saco que fala mal do Lula. Porque as pessoas parecem que têm inveja. Não inveja do PT, mas não querem que o Brasil seja para todos. O governo não precisa tomar nada de ninguém, como nós fizemos na Carta aos Brasileiros, que eu ajudei a construir a Carta aos Brasileiros. Nós vamos respeitar contratos. E sempre respeitamos. Respeitamos contratos firmados. Contrato feito e assinado é garantido. Agora, isso só vale para nós, os outros não valem. É isso que nós temos. A democracia ela tem que ter duas vias. Uma via de ida e uma via de volta. Porque senão você não dá certo. Então, por isso eu defendo que nós devemos manter, respaldar o presidente Lula, as políticas que ele tem feito. E só para complementar, por que eu acho que esses 4 anos, é muito importante, os próximos 4 anos, o presidente Lula... Perfeito, eu ia fazer essa pergunta para o sendo reeleito? Faz a pergunta e eu vou explicar por quê. Não, porque eu ia perguntar, primeiro, como que o senhor enxerga o cenário político para essa possível reeleição do presidente Lula, né, em 2026? E, assim, ele sendo reeleito, quais são os próximos passos, então, dos próximos 4 anos? Eu penso da seguinte maneira. A reeleição do Lula é vital para o futuro do país. E no primeiro turno. Por quê? Para que o presidente Lula tenha mais capacidade e responsabilidade, e respeito de um governo eleito no primeiro turno junto ao Congresso Nacional, junto ao empresariado, não só os banqueiros, os financistas, né? Hoje chama financista, né? Pô, aqui em Goiás fala muito da Faria Lima. Eu ainda sou os detentores do capital, os rentistas. Junto à comunidade internacional e junto à população do Brasil e da América Latina como um todo. O Brasil é líder da América Latina. Então, por que nós devemos fazer? Esse governo, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a eleição de 2022, a eleição de 2022, o Lula fez uma série de propostas baseadas no seguinte tema: plano de reconstrução e transformação do Brasil. Nesses 4 anos, está terminando, não tem 4 anos, 3 anos e meio, foi possível fazer o processo de recuperação do país. Recuperação do Minha Casa Minha Vida, das estradas, das obras paradas, reinvestimento na educação, reestruturação dos programas sociais, elevação do poder aquisitivo do salário mínimo. Tudo isso foi possível fazer com muita dificuldade. E a única proposta consistente que nós conseguimos avançar, porque o Congresso Nacional emperrou a maioria das propostas que o presidente Lula queria para o país, foi a reforma tributária, que em 2033 ela está em pleno uso. Nós teremos outra forma de arrecadação de imposto e nova, mas vai gastar um período de adaptação. Então, a reforma tributária foi um passo muito importante, mas as demais coisas foram travadas. E agora nós precisamos do outro mandato para fazer a transformação do Brasil. O que é a transformação do Brasil? Primeiro, não pode ter uma criança fora da escola. Tempo integral nas condições da educação básica que eu já expliquei para você. Segundo, não tem uma família sem casa própria. Nós temos que fazer o aluguel zero. E dá para fazer no próprio governo, que as bases foram reconstruídas. Porque nós temos, vou te falar um negócio, nós temos que ampliar o Minha Casa Minha Vida faixa 1 até a isenção de imposto de renda, que hoje é 2.800, hoje seria R$5.000. O Minha Casa Minha Vida faixa 1. A partir daí, as pessoas que vivem no aluguel, que ganha 15, 20 mil reais, mas está no aluguel,
Essas pessoas precisam ter casa própria. O que é que nós devemos fazer? É simples. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, financia. Você mora numa casa que vale R$1 milhão e você paga lá R$5.000 de aluguel por mês. O que o governo vai fazer? Vai te emprestar R$1 milhão, você compra a casa, a que você mora, ou similar à que você mora, e você fica com 3 anos de carência para começar a pagar, e depois você paga um aluguel menor que a prestação que você pagava Você paga uma prestação menor do que o aluguel que você estava pagando durante o período. Vencendo esse período, você... Alô? Quem é que tá ligando pra você? É uma pessoa, mas já saiu do ar. Como é que volta aqui? Volta lá no meu número. Não pergunte. Volta lá pro meu número. Vai no WhatsApp. Aqui, você entra aqui. O povo fica ligando na hora dessa? O que é que deu aqui que não deu certo? Ainda tá carregando. Toma um contador que presta pra gente fazer essas coisas. Vai aqui, ó. Na hora que estiver pronto, você me entrega. Vou ficar aqui. Abaixada, né? Pode dar o volume aqui pra ver se vai mais rápido. Aqui entrou, foi aqui na minha cara aqui. Aqui, ó. Aqui, o que faz agora? Aí você liga aqui, coloca seu nome aqui. Coloca aí, menina. Faz aí, bota no ponto, como diz. É, né? Bota no ponto. Oi. Caiu aqui. Teve uma pessoa que ligou aqui, fui mexer, bagunçou tudo. Tá ouvindo? Esses são os ossos da gente fazer pelo telefone, né? Acontece muito. Eu ainda vou arrumar um computador aí, vou pedir a Folha de São Paulo, um bom computador, desses bem modernos, para mim fazer uma entrevista com você, mas com mais decência. Mas eu estava te falando, né? Primeiro, nós precisamos ter uma pessoa no país pagando aluguel. Isso dá para fazer no próximo governo, construir uma base para isso. Nós precisamos colocar aqui no Brasil a ideia básica de trem de alta velocidade no Brasil. O mundo inteiro hoje caminha. Por que tem um grande desenvolvimento da China hoje? Porque um alimento é produzido a 500 quilômetros de Xangai e ele chega na mesa fresquinho, em 2 horas. Eles têm um sistema de logística muito forte, né? Rapidinho. E não só para pessoa, cargas leves. Então nós temos que fazer trem de alta velocidade no Brasil. Metrô nas grandes cidades. Tem que iniciar. Fazendo educação básica. Com a casa própria para todas as pessoas. Dentro de 20 anos, mais ou menos, essa educação básica que eu estou te falando, 20 anos o Brasil começa a ser um país desenvolvido. Senão nós vamos ficar sempre 30 anos atrás da França, 30 anos atrás da Inglaterra, da Finlândia nem se fala, dos Estados Unidos. Então nós precisamos ter um processo de desenvolvimento integral de toda a sociedade brasileira. Não pode ser um desenvolvimento só da classe dominante. Nós temos 40 milhões de pessoas no Brasil que vivem padrão americano, padrão inglês, padrão francês, alemão, de alto nível salarial, de alta competitividade. Tudo que tem importado aqui. Nós precisamos ter isso para 220 milhões de pessoas, ou 200 aqui, vamos chamar, mais de 200 milhões de pessoas, que é o Brasil. Nós precisamos isso para todos os brasileiros.
Porque aqui no Brasil, nós precisamos ter mais igualdade. Nós temos igualdade 3 vezes só. 2 em vida e 1 na morte. Quando morre, todo mundo é igual. Todo defunto tem choro. Todos. Eu não conheço defunto sem choro. Quando nasce, todo bebê é igual. Aí quando a enfermeira ou a parteira pega a pessoa e vai para o berço é diferente. Porque as pessoas acham que é só enfermeira, médico que faz parte. Eu sou de uma família que todo mundo é de parteira, né? Lá em casa todo mundo foi de parteira, mas estamos vivos, graças a Deus, muito bem. Então é o seguinte, quando nasce é igual, mas quando vai para o berço é diferente. A única igualdade que nós temos é no voto. O meu voto vale igualzinho ao seu. Você que é uma pessoa importante da imprensa brasileira, trabalha num grande veículo e de um estado mais desenvolvido que é o nosso, que é Minas Gerais. Quero parabenizar todos os mineiros, que é um estado que eu gosto muito. Não só porque minha mãe era mineira, mas é um estado que eu gosto muito. Eu nasci na divisa de Goiás com Minas. No Rio Paranaíba que nos divide. Então é o seguinte, o Brasil precisa ter mais igualdade. Igualdade da moradia, no transporte. Por que tem pessoas que têm 3, 4 carros e não tem pessoa que não tem uma bicicleta? Antigamente a gente falava um cavalo arriado na roça, né? Quem tinha um cavalo arriado já era mais ou menos remediado. Então nós temos que acabar, que eu já te falei, a única guerra que nós temos que fazer no Brasil é contra a fome, contra a miséria, contra a desigualdade social. Você vai em qualquer cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Goiás, Brasília, tem moradias muito diferentes. Tem moradias que é de lona ainda. Tem moradia que é de papelão. E tem apartamento de 1.000 metros, 2.000 metros quadrados. E condomínios, né? Aqui em Goiânia está cheio de condomínio e pessoas que têm condomínio que casa vale 15, 20 milhões de reais. E tem gente que não tem uma casa para morar. Essas coisas que nós temos que trabalhar. Por isso precisa do presidente Lula ganhar as eleições, criar as bases. Nós vamos gastar 20 anos começando com base sólida na educação, na moradia, porque essas pessoas precisam ter casa para morar, para aliviar a pressão do aluguel. Os pobres, o aluguel mais caro que tem no Brasil é o aluguel da periferia. Numa favela, seja ela no Rio, Salvador, Brasília, qualquer lugar, é o aluguel mais caro que tem proporcional à renda das pessoas. Uma pessoa que ganha 20 mil reais e paga 5 de aluguel, 6 mil de aluguel, é alto. Mas uma pessoa que ganha salário mínimo e paga um barraco de 700, é muito alto. Por isso que o imposto ele tem que ser mudado, né? O imposto para um cara que ganha 100 mil reais por mês, tem uma renda de 100 mil reais, o imposto do arroz, o imposto do feijão, pesa pouco na sua despesa. Mas para uma pessoa que ganha salário mínimo é muito alto, a cesta básica é muito alta. Então, essas coisas que nós temos que fazer, temos que favorecer mais, chamar mais a classe média. A classe média precisa ser mais solidária com os pobres. Lembra na pandemia? As empresas não foram solidárias na pandemia, mas o MST enchia caminhão, um caminhão de abóbora, de melancia, e distribuía na periferia das cidades para aliviar. Lembra na pandemia? Eu não vi uma empresa, nem um banco sendo solidário às pessoas na periferia, que teve muita dificuldade na pandemia. Na pandemia nós passamos um sufoco, todos nós, o Brasil inteiro. Eu dou graças a Deus ter conseguido sobreviver e não me contaminei com vírus, né? Graças a Deus eu passei e tomo vacina de manhã, tarde e à noite, doido para virar jacaré, mas não consigo virar jacaré. Só tem um couro grosso, né? Couro de apanhar. Eu virei jacaré. Você virou jacaré? Não, né? Virei não. Eu só tenho um couro grosso, mas jacaré eu não virei, porque eu tenho um couro grosso, que apanhar do jeito que eu apanhei, estou aqui animado, né? Jovem como eu, jovem de 70 anos, né? Espero trabalhar mais pelo país, construir, porque nós somos um militante político. E militante político tem que pensar de médio a longo prazo. Nós precisamos... O meu grande sonho são 2 coisas, por exemplo. Pacificar o Brasil, unificar o Brasil para todo mundo caminhar na mesma direção. E o Brasil tornar um país desenvolvido, com educação de boa qualidade, saúde de boa qualidade, moradia. Quando eu vejo uma pessoa morando na lona ou num barraco desses bem... Se o vento der ao contrário, ele cai. Né? Outro dia eu fui aqui numa ocupação,
pertinho de Goiânia, uma cidade chamada Aparecida. Uma ocupação chama até o nome até bonito, Marília Mendonça. Então, há 4 anos e meio que o povo está lá. Olha, os barracos, muito triste. Aí uma mulher chegou para mim, é a cozinheira, quando tem atividade coletiva, é a cozinheira da ocupação lá, do Marília Mendonça. Ela chegou para mim e falou, senhor Delúbio, me ajuda. Eu falei, o que o senhor está precisando? Está vendo meu barraco? Bem em frente ao centro comunitário, que é um negócio bem simples, mas tem um telhado, né, tipo um galpão. Aí estavam lá reunidos, a gente conversando, não tinha uma reunião com eles. Aí ela falou assim, eu queria que o senhor me ajudasse. Eu preciso de 2 metros de lona, porque a minha lona rasgou e está muito frio aqui à noite e está ventando muito. À noite eu fico tremendo de frio. Esse era o pedido da senhora, 2 metros de lona para tampar o frio que estava entrando no barraco dela. Então, as pessoas, tem gente que eu conheço aqui em Goiânia, conheço em São Paulo, conheço no Rio, que tem casa de mais de 2.000 metros quadrados, casa de, né, que vocês conhecem, você conhece. Então, nessa desigualdade, nós precisamos... O Brasil só vai crescer quando os seus filhos todos estiverem produzindo. Nós temos que trabalhar de manhã, tarde e à noite para que todos produzam. Um não precisa trabalhar 18 horas. Mas se todos trabalharem 8 horas e dar o melhor que tem para a produção, o Brasil sai dessas condições que nós estamos. Não precisamos de muito esforço. Outros países fizeram sem muito esforço, mas conseguiram unificar. Nós temos que unificar o Brasil. E se o Brasil unificado, nós chegaremos a um país desenvolvido em pouco tempo, não um país em desenvolvimento. Eu discordo, para encerrar, eu discordo da filosofia, o Brasil é o país do futuro. Eu quero o Brasil no presente. É nesse presente que eu estou vivendo. E plantar a semente para que, de médio e longo prazo, a gente não tenha nenhuma criança fora da escola, não tenha ninguém passando fome, não tenha ninguém, falta de solidariedade. E o país é um país soberano. Nós não podemos aceitar essas ameaças do governo americano. Nós somos um povo pacífico. Nós somos contra a guerra. Contra a guerra. E o Brasil foi muito duro, né, quando os alemães vieram aqui querendo comprar munição do Brasil para mandar para a guerra da Rússia-Ucrânia. O presidente falou, não vou vender. Não concordo com a guerra. Não vamos estimular a guerra. Queria comprar munição do Brasil, porque o Brasil tem grandes empresas que produzem muita munição. Mas nós não quisemos, o governo brasileiro não concordou. Então, isso foi uma grande sinalização que nós somos pai da paz. Guerra seja onde for, quem morre é o filho dos trabalhadores. Você conhece algum filho da classe dominante que foi para o exército, que serve o exército, é capitão, é general? Tudo é de origem humilde. Né? Quem vai para o exército, quem vai para as guerras, no mundo inteiro, veja os filmes da guerra do Vietnã. Não tinha nenhum filho de industrial. Era tudo gente do povo, que ia para matar vietnamita, né? Que chamava lá Vietcong, né? Para matar gente. E o povo do Vietnã também, que lutou, era povo da comunidade, povo simples. A guerra só vai para a guerra pobre. Né? Isso a vida inteira foi assim. Todos os exércitos foi constituído de pessoas de baixa renda. Então, eu sou defensor que tem que ter exército, tem que ter marinha, tem que ter aeronáutica forte. Mas não é para fazer guerra, é para defesa interna, para ajudar a organizar as nossas fronteiras. Não podemos aceitar ameaça, nós temos que ter um Estado forte. Um Estado forte significa ter um exército preparado, uma marinha preparada e ter uma aeronáutica preparada. E nós temos uma coisa que eu esqueci de falar com você. Eu sou defensor intransigentemente que a gente estude e aperfeiçoe a energia nuclear no Brasil. Porque o mundo só está desenvolvido hoje por causa do desenvolvimento da energia nuclear. Da modernidade que nós temos, tudo é feito com o que aconteceu lá atrás, lá no 1930, 35, a descoberta, né,
do Einstein e companhia toda, né? A gente foi desenvolvida a energia nuclear, os novos aparelhos, os aparelhos medicinais, tudo nós estamos acontecendo, as coisas vão evoluindo. Quem imaginava que nós podemos ter carro elétrico há 30 anos atrás? Não tinha. Quem imaginava que nós teríamos energia solar? Não tinha. Energia eólica. Então essas coisas todas são geração de tecnologia. E nós temos que criar novas tecnologias no Brasil. E o Brasil tem muita gente capaz para isso. Agora, essa questão que o senhor falou sobre energia nuclear no Brasil, como que isso seria possível? Porque hoje há uma série de acordos, né, sobre restrições de energia nuclear, até sobre ameaças de construções de bombas, não que o Brasil fosse fazer isso, pelo amor de Deus, mas qualquer coisa que a gente fala de energia nuclear hoje, existe um imaginário muito negativo em cima disso, né? Não, aqui, ó. Não aperta nesse não, porque se você apertar, desliga o nosso. Alô? Oi. É o seguinte, nós temos que desenvolver energia nuclear no Brasil. Veja que um dos grandes ataques foi feito ao almirante Otto, porque ele começou, isso a mando de alguém, a desenvolver a centrífuga de separação do urânio. A centrifugação do urânio. Então, e foi interrompido. O projeto quase que foi a fundo. O Brasil, qualquer país do mundo tem que ter domínio das novas tecnologias. Não existe nova tecnologia sem desenvolvimento nuclear. Não precisa fazer a bomba atômica. Porque os países que têm ameaçam toda hora. O que os Estados Unidos faz? O que os países desenvolvidos fazem? Fizeram na Primavera Árabe. Fizeram agora no Irã. Como eu tenho a bomba, se você não me respeitar, eu solto a bomba em você. Como nós hoje, o Brasil hoje, é um dos países, não é o país do futuro. Nós somos um país com grande possibilidade de desenvolvimento. Para a gente chegar num país desenvolvido. Porque nós temos minérios, terras raras, temos petróleo, temos combustível de alta massa energética nossa, né? A energia no Brasil, ela é limpa, 80% é limpa. Nós não precisamos de energia termoelétrica no Brasil. Nós temos a hidráulica, temos a biomassa, nós temos a energia solar, nós temos insolação muito boa no Brasil, nós temos um parque eólico muito grande, mas que dá para aumentar 5, 6 vezes. E temos a hídrica muito forte. Então, a base energética do Brasil é limpa. Então, mas nós precisamos desenvolver energia nuclear, construir algumas usinas nucleares no Brasil que são seguras, né? No mundo inteiro a energia é segura, a energia nuclear é segura desde que tenha manutenção e acompanhamento. Qualquer empresa, qualquer casa que você constrói, qualquer carro que você não dá manutenção, vai chegar um ponto que ela fica prejudicada. Então nós temos que ter isso no Brasil. Precisamos ter aviões mais modernos, precisamos ter submarinos mais modernos. Por que os outros países podem ter submarino nuclear e nós não podemos ter? Para isso nós temos que desenvolver energia nuclear. Não para fazer a bomba, o que não interessa. Nós não queremos guerra com ninguém. O presidente já falou, eu não tenho arma para disputar com os Estados Unidos, e nem quero. Se tivesse, não faria. Então nós somos pacíficos. O presidente Lula é uma das pessoas mais pacíficas que eu conheço. Então nós temos que fazer esse desenvolvimento nuclear, desenvolvimento da energia, né? Porque quando o mundo, né? Imagina o mundo se hoje não tivesse computador. O que seria de nós? Não estaremos aqui fazendo essa entrevista. Pois é. Né? Isso graças ao desenvolvimento nuclear que aconteceu tudo isso. Uma ponta daqui, outra dali, vai evoluindo, vai fazendo isso, vai juntando. Naquele filme Enigma que mais mostra da importância do computador, que descobriu o código, né, que tinha dos alemães na Segunda Guerra. E aí virou a guerra no Atlântico, que o submarino
ficava bombardeando todos os navios no Atlântico, né? O submarino alemão ficava bombardeando. Então isso foi muito importante. Ao descobrir o código do Enigma, que era o sistema alemão, viu onde estava o submarino, onde ia bombardear os navios. E aí com o tempo foram tomando a frente e colocando o submarino no seu devido lugar. Nós temos que criar, nós temos que ter um sistema de defesa, porque o mundo... Imagina se tivesse 3 presidentes igual esse presidente dos Estados Unidos, de 3 grandes nações. Imagina se o presidente da Índia, o presidente da China e o presidente da Rússia fosse igual o Laranjão, né? A minha cunhada chama o Trump de amarelo, né? Laranjão, igual o presidente Trump. Nós estaríamos malucos aqui. Entendeu? Então é isso. Eu acho que esse é o caminho que nós temos, não tem outro caminho. O caminho da paz, o caminho da solidariedade. E a solidariedade, nós temos que ampliar a solidariedade. Não é só o governo com os pobres, as empresas ricas têm que cuidar das empresas médias, ajudar as empresas médias, as médias ajudar as pequenas, ser solidário para o crescimento das pessoas. O Bolsa Família. Nós vamos fazer um trabalho para que em 2030 não tenha muito pouca gente necessitando do Bolsa Família. Nós temos que elevar o patamar de renda das pessoas que estão no Bolsa Família. Já evoluiu bastante. O ministro Hélito deu uma entrevista outro dia que 5 milhões de pessoas, de famílias, já saíram do Bolsa Família. Mas nós precisamos chegar a esse patamar no máximo a 5 milhões de pessoas. Hoje são 15 milhões de pessoas que ainda dependem do Bolsa Família. Mas o que tem que fazer com o Bolsa Família? Cada prefeito, cada governo do estado e o governo federal precisa ter ação conjunta para uma família que recebe Bolsa Família, dar as condições para essa família entrar numa cooperativa, produzir artesanato, ampliar a sua produção, para que ela possa elevar o seu patamar de vida. Melhorando o seu patamar de vida, a sua renda, melhora para o município, melhora para todo mundo. E os prefeitos e os governadores hostis, né, a única coisa que eles gostam do Bolsa Família é porque, principalmente os prefeitos, o povo não vai mais bater lata na porta da prefeitura pedindo cesta básica, porque o Bolsa Família garante alimentação mínima para uma família. E as pessoas ficam aí. Outro dia eu fui num debate, aí tem uma pessoa, Bolsa Família é para ajudar a mulher a tomar cachaça no bar, as mulheres estão gastando nosso dinheiro, em vez de educar seus filhos, vai para o bar beber cachaça, né? Como se isso fosse uma realidade, né? Como Bolsa Família, 80%, 90% das pessoas recebem o Bolsa Família. É a chefe da casa, que é a mulher. Então, agora começaram a dizer que as mulheres estão usando dinheiro do Bolsa Família para ir para o bar e beber cachaça. Eu nunca vi isso, mas eu tenho tido pouco tempo agora, recentemente, de ir num boteco. Mas eu gosto de um boteco, gosto de tomar uma final de semana. Acho que todo mundo é brasileiro e todo mundo merece um descanso de vez em quando. Eu gosto de tomar uma, mas não faz um... Mas ficou com essa conversa, que é Bolsa Família, só para ser a bêbado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca vi isso, mas a pessoa falou isso e tenta insinuar que as pessoas, Bolsa Família, não é um programa importante. Ele é importante no momento. Ele não pode ser um programa permanente. Né? A porta de saída, quem tem que oferecer a porta de saída é quem escolhe quem vai Bolsa Família. Que não é o governo federal, é o governo do estado junto com o governo municipal que escolhe as famílias, que seleciona as famílias e faz o cadastro único. E as pessoas do cadastro único têm a oportunidade de estar no Bolsa Família que não comprovam a renda. Agora é necessário ampliar essas pessoas, ampliar o patamar de renda das pessoas. A pessoa não pode sobreviver com a renda menos de R$700 por per capita, que é a condição de a pessoa sair da pobreza extrema. Outros países acabaram com a pobreza extrema. Nós temos condição de acabar com a pobreza extrema no Brasil. A China fez isso, metade da população estava na pobreza extrema nos anos 2000. Com política de desenvolvimento, de integração e desenvolvimento nacional, conseguiu superar tudo isso. Você pode ir na China inteira. Você já viajou à China?
Não, nunca tive a oportunidade. Pois é, se você tiver a oportunidade, não deixa de ir para você observar. Não precisa falar mandarim, né? Eles falam, se necessário, fala português. É difícil mandarim. Eu nunca estudei, né? Mas eles entendem português, entendem inglês, e tem muita gente para acompanhar. Então, na China, você vai na China, você não vê mais gente. Eu fui na China muitas vezes, eu nunca vi pedidor de esmola na China. Eu nunca vi uma pessoa drogada na China, nunca vi um aviãozinho vendendo droga na China. E qualquer pessoa que vai na China, você pode perguntar, não existe isso. Agora, houve uma política de Estado e compreensão da política para que as pessoas saíssem da pobreza extrema. E em 2022 anunciaram, não tem um chinês sem casa, não tem um chinês sem emprego, né? E começa a desenvolver, por isso que das 10 universidades mais famosas, mais bem qualificadas no universo, 8 são chinesas. Das 7 cidades, 10 cidades mais de educação de melhor qualidade, 7 são da China. E a gente vê o desenvolvimento, né, que tem na China. E nós precisamos fazer isso aqui. Nós não somos inferiores, nós somos iguais, não somos nem superior nem inferior. Agora tem que ter unidade política para isso. Se a unidade política é um remando para um lado, outro remando, vamos ficando em rodopio. E nós precisamos sair disso, tem que ter uma linha reta, uma linha planificada para que a gente possa, o Brasil crescer e os nossos netos, né, no meu caso já é bisneto, já tenho uma neta de 17 anos. Bisneto já? Não, ainda não, mas logo virá, né? Porque a minha neta já tem 17 anos, você sabe que as mulheres goianas são modernas, né? Elas não ficam quietas, não. Eu queria só, o senhor comentou sobre o Brasil, não é para tratar como país do futuro, né? Para tratar como país do presente. Mas pensando um pouco no futuro e pensando um pouco no futuro da esquerda também, o que tem sido feito, não só no PT, mas no campo progressista no geral, para preparar as novas gerações para assumirem a política? Porque o senhor está aí jovem, mas com 70 anos, né? O presidente Lula também está jovem, mas, né, já está jovem há mais tempo do que uma molecada aí que está chegando. Então, isso tem sido uma das questões também que é sempre abordada, assim, em relação à esquerda, né? Que é justamente onde está essa juventude progressista, como prepará-la para assumir o terreno, então, daqui a alguns anos. Eu acho que as ideias jovens que são importantes no mundo, né? Nós vivemos um mundo até a Revolução Francesa, era um pensamento bem retrógrado. Né? Naquela época, a Revolução Francesa foi um marco no Ocidente, mas ainda manteve a escravidão. Né? A escravidão no Brasil só acabou em 1888. 100 anos depois da Revolução Francesa. Então, o Brasil ainda é um país de ideias muito anterior à modernidade. Tem muita gente que acha que o trabalhador tem que trabalhar, as pessoas não têm que ter igualdade no trabalho, um bom salário, uma boa casa para morar. Muita gente acha que isso não é necessário, é só necessário para a família dele. Então, esse pensamento atrasado é que eu chamo de antigo. O pensamento moderno, ou do futuro, é o pensamento, primeiro, de uma sociedade com pouca desigualdade. O fim da desigualdade é difícil, eu sonho com ele, mas está no nosso manifesto, uma sociedade com igualdade plena, uma sociedade sem explorada, sem explorador. Isso é o nosso manifesto, elaborado em 80, onde todos nós éramos muito jovens. Mas naquela época tinha pessoa com mais experiência, Paulo Freire, Antônio Cândido, Florestan Fernandes e outros, né? Pessoas importantes que já partiram, não estão mais entre nós. E tem essa juventude dos anos 80, que é o presidente Lula, o Zé Disseu, Derubio Soares, Genuíno, e o Tasso Genro, né? Benedita da Silva. Naquela época nós éramos moleque, né? Vou chamar a gente de moleque. Olha os meninos aí, os meninos do PT. Então, mas hoje nós já estamos um pouco mais experientes. Mas as ideias são ideias inovadoras. Né?
Agora, a juventude hoje, né, das universidades, do ensino médio, é uma juventude que criou num outro patamar. O PT sofreu um ataque muito forte no Mensalão e na Lava Jato. O Mensalão, para você ter ideia, tirou da política por mais de 20 anos o presidente do PT, que era o Genuíno, o principal ministro do Lula, que era o Zé Disseu, o presidente da Câmara, que era o João Paulo, o líder do PT do governo, que era o Luizinho, o Paulo Rocha, que era o líder da bancada, o Delúbio Soares, que era o secretário de Finanças e Planejamento do PT, tirou da política também, naquele momento, os principais aliados. Eu fiquei no xadrez, como diz na vida carcerária, né? Fiquei lá no X, junto com o Valdemar da Costa Neto, o bispo Rodrigo, que é da Igreja Universal, o presidente do PP, que era o Pedro Correia, o secretário-geral, que era o Pedro R., e várias outras pessoas que foram tiradas da política. Não só do PT, mas também dos aliados do PT. O que sinalizou naquele momento do julgamento do Mensalão? O PT é um partido que vai para a cadeia e leva seus principais aliados. Isso que sinalizou para a sociedade. Então o PT sofreu um desgaste. Depois intensificou só com os membros do PT e alguns outros, que foi a Lava Jato. A Lava Jato foi a mãe do impeachment. E a Lava Jato foi o pai e o avô da prisão do presidente Lula, prisão injusta. Gastamos um tempo o presidente Lula ficou quase 2 anos lá em Curitiba, na carceragem da Polícia Federal. Eu fiquei no CMP, lá, que é um presídio que tinha lá em Pinhais, eu fiquei no mesmo período que o presidente Lula ficou. Mas nem por isso nós saímos, tanto o presidente Lula, como eu, Zé Disseu e outros, saímos com água do mundo. Não. Nós temos que recuperar, nós temos que trabalhar, conversar com as pessoas, explicar o que aconteceu. A nossa explicação vai evitar que novas gerações passem pelo que nós passamos. Então o PT sofreu um ataque muito forte, um ataque de vários setores da sociedade, vários setores do judiciário, né? Tanto no STF, uma época, no 13ª Vara, na promotoria, naquela força-tarefa da promotoria, elementos da Polícia Federal ficou a serviço disso. Ataque da imprensa, lembra, né? No Jornal Nacional, todo dia sai um cano, né? Dizendo que a corrupção significava que a corrupção na Petrobras era uma responsabilidade da Dilma, do Lula, e depois nada foi provado. Então, mas uma mentira contada várias vezes, eu já te falei, não vira verdade, mas prejudica as pessoas. Isso aconteceu. Prejudica as instituições. Lembra aí em São Paulo, teve um caso da escola de base. Está lembrado disso? Né? Muitos anos atrás. A escola de base prejudicou uma família muito forte. Uma mentira muito grande. E tem outras aí contadas por várias pessoas aí em São Paulo, no Brasil inteiro, que hoje chama fake news, um nome bonito. Fake news, né? Mentira. Antigamente chamava perseguição política, hoje chama lawfare. Fizeram isso com muita força, principalmente na Lava Jato. Na Lava Jato já tinha as 2 palavras, fake news e lawfare. Então nós sofremos isso. O PT ficou muito... A renovação, a reestruturação é muito difícil de um partido. Qualquer partido. Veja aí, quantos anos o Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL? A Renata Abreu, quantos anos ela é do Podemos? Quantos anos a família do Aécio manda no PSDB? Então, um partido político, ele é uma associação de pessoas. E o PT tem procurado a sua renovação junto à juventude, junto aos setores mulheres. Tanto é no PT que tem um incentivo, é o único partido, acho que o PSOL também, que a direção é paritária entre homens e mulheres. A juventude tem uma facilidade maior dentro das estruturas do PT do que o pessoal assim, da melhor idade, como a minha, do Lula. Né? Tem cota para a juventude, cota para negro, para as pessoas origem afrodescendente,
Então é necessário encontrar, o PT é um partido que entende a sociedade brasileira. E muitas juventudes estão despontando, muita gente da juventude. Agora, é fácil? Não, não é fácil, porque os espaços políticos eles são limitados, né? Quando tem eleição de presidente da República, só tem um candidato a presidente da República no partido. A governador só tem um. A senadores são 2, deputados que são mais. Por isso que eu estou disputando um mandato mais fácil do que é de governador, do que é de presidente da República. Por isso que eu estou disputando um deputado federal, que aqui nós temos 17 vagas e vou trabalhar para estar junto, para que eu possa contribuir com a minha experiência no Congresso Nacional e ajudar a unificar o Brasil. Eu sonho com a unificação que eu chamo pacificação do país. Fim da política de ódio. Nós temos que trabalhar para que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas sejam... A comunidade vive em paz. Acabar com a guerra. Nós temos que acabar... fazer isso num mundo que está cada vez mais polarizado? É discutir na política. Não existe nada que resolva sem a política. A política é que garante a paz. Entendeu? Agora, o senhor citou os garotos aí do PT, né? O senhor Dirceu, João Paulo Cunha, são 3 nomes, inclusive, que estão retornando aí a vida política mais aberta, né, partidária, nessas eleições de 2026. Como que o senhor enxerga isso? Assim? O senhor enxerga uma forma de justiça a vocês, depois do que passaram pelo mensalão? Não, o Zé Disseu e eu passamos pela mesma dificuldade. Nós somos presos no mensalão e presos na Lava Jato, né? Então nós estamos empatados, eu e o Zé. Só que ele tem crédito mais do que eu, porque em 68, 69, ele também foi preso e foi exilado e voltou para o Brasil depois da anistia. Tem toda uma trajetória do Zé Disseu que é em comum com muita gente. Então, não estamos voltando para ter resgate, né? É porque há uma necessidade de ampliar a bancada do PT, no meu caso. O Zé, ele que responda por ele, o João Paulo responda por ele. Respondo por mim. Eu sou candidato a deputado federal para disputar uma vaga nas condições que eu já falei. Eu agrego mais pessoas sendo candidato nessa eleição do que sendo só cabo eleitoral. E quero ser candidato para poder ajudar o presidente Lula a governar no Congresso Nacional. Dar a minha contribuição. Eu acho que eu posso dar uma contribuição. Se as pessoas, que são os eleitores, acharem que não, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Lutando por um Brasil sem fome, um Brasil solidário e um Brasil soberano. Isso que vai acontecer. Eu não vou mudar. A eleição não vai mudar a minha vida. A eleição é importante para que a gente possa inserir, fazer o debate. Se eu não fosse candidato, eu não estava falando com você hoje, nem você falando comigo. Entendeu? Então, por isso que é importante a disputa política, colocar as experiências, colocar uma versão com mais tranquilidade do que aconteceu. A mesma Folha de São Paulo que fez a matéria com o Roberto Jeff está me dando a oportunidade de conversar com vocês, explicando depois de 21 anos do que aconteceu em 2005, em junho de 2005. Aconteceu mesmo que há 21 anos atrás, ninguém queria me ouvir. Não tinha espaço para falar. Na CPI era 24 horas de bomba, teve CPI de 1 hora, de 8 horas, de 12 horas, de 20 horas. E lá, tudo que eu falava, a imprensa publicava o contrário. Não é a imprensa, não é o repórter, não é o fotógrafo. É o dono do jornal, que tinha interesse em derrubar o nosso governo. Não era Delúbio Soares que estava lá, era o representante do Partido dos Trabalhadores, que era o maior partido do governo naquela época. O governo não era só do PT. O governo é de uma colisão. Os eleitores que elegeram Lula nessa eleição não é só os eleitores do PT. É um conjunto de forças políticas que defende a democracia que elegeu o presidente Lula. Não foi só os petistas. Nós somos 15% a 20% da sociedade brasileira, os petistas. Petista de carteirinha. Qualquer pesquisa que faz, a simpatia pelo PT dá mais de 20%. Eu não sei os números que tem hoje, mas sempre deu 20%. Tem hora que caiu para 18%, caiu um pouco mais no auge da Lava Jato. Recuperou,
a imagem do PT. Tem gente que gosta do PT, tem gente que gosta de outras siglas. É tudo, mas é importante a gente consolidar a democracia no Brasil. Para consolidar a democracia, nós precisamos conversar com todos. E não conversar não paga nada, não prejudica ninguém. Vamos conversar, vamos ouvir. Nós temos 2 ouvidos para ouvir, por isso nós temos que dialogar. O diálogo é fundamental. Agora, eu tenho uma última pergunta para o senhor. Já que o senhor citou novamente o caso do mensalão também, se o senhor se arrepende de ter assumido sozinho a responsabilidade pelo esquema do Caixa 2? Primeiro, tenho que explicar a expressão Caixa 2. O Caixa 2 clássico no Brasil é quando você tem uma despesa não registrada no TRE e um dinheiro sem origem. Isso é o Caixa 2. No caso que virou ação penal 470, o que aconteceu? Cabe às eleições e vários aliados e vários diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores saiu com dívida que não registrou no TRE. E essas dívidas, no entender de todos nós, elas deviam ser pagas. Como a gente não queria fazer uma arrecadação no início do governo com as empresas, naquela época as empresas podiam contribuir com o partido. E a gente tinha credibilidade e crédito para isso. Mas foi ofertado, na época, a oportunidade de 2 bancos fazer um financiamento que o PT não tinha. Como é que chama esse negócio aí? Não é fund, não tinha... Não podia pegar um empréstimo de 55 milhões de reais. Tem um nome lá, né? Nós usamos as empresas do empresário Marcos Valério para pegar, que ele tinha capacidade financeira de absorver os empréstimos. Assim foi feito. E pagamos as despesas com dinheiro saindo do banco, dinheiro com origem para pagar a despesa, por isso que eu denominei não contabilizado. Está lembrado disso? Isso foi o que eu fiz. Isso é a verdade, isso está documentado. Então, o que eu vou falar além disso? As pessoas queriam que eu ficasse falando nome de pessoa A, pessoa B, empresa A. Mano, não existiu, como é que eu vou falar? Então, não é que eu assumi a responsabilidade. Quando você é responsável pelas finanças de um partido ou de uma empresa, você tem que assumir a responsabilidade que você é. A responsabilidade do presidente Lula é governar o país. A responsabilidade do partido é de fazer as articulações políticas. A responsabilidade que você tem partidariamente, você tem que assumir a responsabilidade. A responsabilidade era minha, de encontrar uma solução. Encontrar uma solução. Foi a que eu encontrei no momento. E isso foi dado. Isso está, inclusive, registrado na minha defesa, nas minhas alegações finais ao TSE. Que a gente falou, eu falei várias e várias vezes, meu advogado, que era o doutor Arnaldo, o doutor Celso Vilardi, é o mesmo que defende o Bolsonaro hoje, e a doutora Flávia Raul, que eram meus advogados na Operação 470, na AP 470, com todas as letras. Não teve crime. Se tem delito eleitoral, o Código de julgar esse processo é na Justiça Eleitoral e não na Justiça Comum, como na Justiça Criminal, como nós somos julgados. E aí deu tudo que deu, né? Mas o STF, como toma a decisão, você não tem a quem recorrer. E eu não me arrependo de nada, porque nós não fizemos nada de errado. Fizemos tudo que tinha que ser feito naquele momento, era essa operação que foi permitida fazer. Agora, muita gente, cada um tem o seu pensamento, e respeito todos. Eu não quero, inclusive todos os deputados, senadores que ficaram falando muita coisa a respeito, palavras lá. Você assistiu alguma CPI? A CPI você via como é que o povo me tratava, né? E eu sempre tratei com os deputados, todos os deputados, com muito respeito, a imprensa com muito respeito, não coloquei culpa em ninguém, porque fazia parte do momento político. E esse momento político foi superado, totalmente superado. Hoje eu sou uma pessoa sem mágoa, nunca tive mágoa de ninguém, mesmo quando fui condenado, quando fui preso. Quem sofreu mais, sabe quem foi? Minha mãe e meu pai. Imagino.
A minha mãe, quando foi decretada a prisão pelo ministro Joaquim Barbosa, ela ficou muito desesperada. Eu estava na roça lá com ela, era um feriado, perto da feriado de 15 de novembro, dia 13 de novembro, por aí. Eu estava lá em Buriti, na roça. Aí começa a surgir as informações, coisa então. Naquela época lá em casa não tinha TV na roça, só tinha as notícias de rádio, né? E estava dando toda hora. Aí minha mãe ficou muito chateada. O argumento que eu usei para minha mãe ficar mais sossegada, mãe, olha, dona Jameira, né? Minha mãe, não se preocupe, Deus só dá o fardo para quem pode carregar. Aí eu senti que ela ficou assim mais tranquila, porque a minha mãe acredita muito em Deus, né? E ela compreendeu. Meu pai muito chateado também, fica sossegado, que cadeia foi feita para homem, né? Obviamente eu não usaria aí em outro momento de aliviar o coração e a mente do meu pai e da minha mãe. E aí, quando eu estava na Arapapuda, eu pedi que eles não fossem me visitar. Porque meu pai hoje está com 96 anos, minha mãe morreu aos 83 anos, mas morreu já, entendeu a situação, foi compreendendo, minha família, meus irmãos, minha companheira, Mônica Valente, extremamente solidária a todas as ações que foram esse período de dificuldade, e é um período que é superado, né? Alô? Esse período a gente supera com o tempo, com a nossa... Porque eu te falo, né? Só há um bem no mundo, já diz os antigos lá da Grécia, né? O barbudinho lá da Grécia, o Sócrates dizia, só existe um mal no mundo, a ignorância. Só existe um bem, o saber, que hoje é a ciência. Nós vimos o governo aí do miolo de pote e o governo forateiro contra a ciência, né? É um mal do mundo, contra a ciência, contra o saber. A ignorância é a coisa mais... E nós tivemos as instituições que tomou medidas totalmente equivocadas. Depois teve que refazer. E eu louvo quando o STF muda de comportamento. A prisão na segunda instância, julgou totalmente equivocada por manchete de jornal, usando a lei lá do mensalão, a lei da teoria do domínio do fato, que era uma teoria do domínio do fato, foi importada para cá, não tem no nosso Código Penal. Não usou o relatório da Polícia Federal para nos condenar. Né? Foi tudo por manchete de jornal. E pressão que fizeram junto ao STF. E levou ao que levou. Depois teve o impeachment da presidente Dilma com o negócio da pedalada, que depois foi comprovado que não tinha crime de responsabilidade. Levou o presidente Lula à prisão por 582 dias, por causa do triplex e do tal de sítio. Aí foi comprovado que ele não era dono do sítio, não era dono do triplex, mas passava como sendo. E eu também fui condenado na Lava Jato por uma suposição, a condenação que o juiz da 13ª Vara me condenou a 5 anos de prisão na Operação Lava Jato, é que o empréstimo que foi relatado pelo Zé Carlos Brunlein do Banco Chaim ao empresário Ronan da Costa, que eu não conhecia o Ronan, dizer que eu que mandei dar o empréstimo, não era verdade. Aí eu disse isso a ele, expliquei, meu advogado explicou, mas não adiantava. E como é que ele fez a minha condenação? Esse empréstimo é fraudulento, que é similar à operação do mensalão. Se ele foi condenado no mensalão, será condenado aqui também. Aí vai lá para o TRF4, lá de Porto Alegre. Aí a decisão é mais esdrúxula ainda, dos 3 julgadores, dos 6 desembargadores que julgou o meu processo. Olha, se ele poderia saber desse empréstimo, ele deveria ter evitado a lavagem de dinheiro. Não é nem que eu sabia, se eu poderia saber, eu deveria ter evitado. Aí quando volta à normalidade jurídica, anulou todo o processo.
Mas nisso eu fiquei 2 anos lá. Passando frio que nem lá em Curitiba, que era frio, a cela não tinha janela, os vidros estavam tudo quebrados, com rato e barata entrando na cela todo dia. Mas fiquei 2 anos lá. E não reclamo disso, faz parte da vida política. E nós temos que superar, evitar que novas gerações passem por esse constrangimento. As revistas da minha família eram extremamente rigorosas, a revista da família do Vacari, mesmo a revista da família lá em Curitiba ficou o Eduardo Cunha, ficou o Ginhagela, extremamente rigorosa com as nossas famílias, está introduzindo droga dentro do presídio, das mulheres levando droga para os maridos. Isso na política não existe isso, né? Não tem nada a favor das pessoas que estavam junto comigo, né? Mas eu fiquei numa cela, o Eduardo Cunha na outra, o Vacari na outra, o Ginhagelo na outra, o Dida na outra, né? Cada um na sua cela e pagar, que eu chamo colegas de infortúnio, né? E aí convivendo com as pessoas lá, e você não tem que brigar com preso com preso, e nem com carcereiro, que hoje chama agente penal, né? Agente penal, né? Você não tem que brigar com as pessoas. Quem é responsável pelo equívoco foi o judiciário. E o judiciário, você só tem uma coisa para fazer: pedir seu advogado para peticionar. E rezar para que orar, macumbar para que essas petições o juiz olhe com carinho. Demorou 20 anos, mas essa fase foi superada. Graças a Deus, agora eu vou conversar com as pessoas aqui em Goiás e disputar essa eleição. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Alô? Um minutinho. Diga aí de novo que não estou ouvindo direito. É aqui? Foi, tá certo. Alô? Oi. Agora estou vendo. Caiu a... Não, agora não é uma pergunta para entrevista, na verdade é uma curiosidade minha, de quando eu li um perfil do senhor, que falava que o senhor ficou 20 anos sem tomar Coca-Cola, contrário ao imperialismo americano. Isso é verdade? Assim, eu fiquei muito curiosa. Não, não é verdade. Nós estamos que ano agora? 2026. São 46 anos que eu não tomo refrigerante. Não é só a Coca-Cola? Não, só Coca. Quando eu descobri que minha mãe estava com diabetes, eu comecei a ler. Naquela época você não tinha... Eu sou rato de biblioteca. Aí eu estava em São Paulo, fui lá na biblioteca municipal, fui ler sobre diabetes. Quanto é livro que tinha um cara lá que me ajudou. E eu comecei a descobrir que os refrigerantes... Naquela época não tinha refrigerante diet. Mas eu nunca tomei Coca-Cola, eu não gostei de Coca-Cola. Coca-Cola nunca... Eu gostava de Guaraná Antártica. Adorava Guaraná Antártica. Da garrafinha, né? Aquela garrafinha pequena, caçulinha. Quando eu engraxava, uma vez por semana, eu comprava uma Guaraná Antártica. Aí surgiu um refrigerante lá, Crush, né? Que não tinha, né? Lá em Buriti, na cidade muito pequena, apareceu o Crush e eu tomei 2 vezes e não gostou. Coca-Cola também não gostava, Grapete também não gostava. E gostava de Guaraná. Aí tomava pouco, né? Porque não tinha menino, não tinha dinheiro, dinheiro era uma raridade, né? Eu engraxava de vez em quando, sobrava um dinheirinho, eu comprava uma caçulinha. Depois, quando eu descobri isso, eu nunca mais tomei refrigerante. Nunca mais. Doce também, né? Como hoje tem muito doce diet, né? Sem adição de açúcar. Isso eu como, né? Às vezes sorvete com picolé. Adoro picolé, sempre gostei de picolé. Mas é tudo diet. Eu não tomo. Uma coisa não é só por causa do imperialismo americano, não, porque faz mal, né? Eu vejo uma pessoa tomando Coca-Cola, eu peço para não tomar. Mas eu sou minoria, sabia? As pessoas não me obedecem. Uma das coisas que ninguém me obedece, eu estou na mesa, se alguém chama agora, ela está tomando veneno, está tomando veneno. Mas as pessoas tomam, né? Tem coisa que não tem jeito. Eu contrariaria o senhor, assim,
eu acabaria tomando uma coquinha zero. A minha irmã toma Coca Zero, a minha mulher toma Coca Zero. Eu não consegui, meu pai, se der, ele toma. Meu pai gosta mesmo é de café. Ah, mas gosta de café, viu? E agora nós já estamos tentando explicar para ele que café não pode ter açúcar. Mas já está com 96 anos, não pode ter muita privar de nada que ele gosta, né? Meu pai está com 96 anos, toma café, fuma, e se tiver companhia, toma... Uma cachaçinha. Não, várias. Eu, como mineiro, adoro ouvir isso, então... Então, meu pai, 96 anos, resiste, toma cachaça, gosta de... O que ele mais gosta? Torresmo, uma cachaçinha, e quando vai fazer churrasco, maçã do peito, aquela bem durinha, aquela bem gordurosa, bem... Isso é qualidade de vida. E dá certo, tem 96 anos, né? Espero... Eu brinco com as pessoas, nos 70 anos que eu vivi, eu dediquei 40 da política nacional. Meus próximos 70, eu quero dedicar à política de Goiás. Se eu vou ter 70, 30, 40, se Deus der mais um dia, eu estou feliz e peço a Deus todo dia mais um dia de vida, com saúde e alegria para enfrentar as intempéries da vida, que todos nós sofremos por intempéries, tudo, né? Vai vivendo, vai levando e vamos superando. Então, eu te convido a não tomar mais Coca-Cola, nem Diet, nem... Mas cada um faz o que quer, né? O sabor, tem gente que fala, eu estou entupido, tem que tomar Coca-Cola para aliviar o bucho. Tá? Vou tentar. Ano que vem, quando o senhor já tiver deputado, aí a gente for fazer a entrevista da eleição, aí eu conto pro senhor se eu conseguir ficar sem tomar Coca-Cola. Tá bom. Então não é 40 não, é 46, não é 20 anos, é 46. Tem muita coisa ali, não. Quando você olha na Wikipedia, a minha data de aniversário está errada. Meu aniversário é 16 de outubro, lá está 6 de novembro. Já pedi o pessoal para mexer, para mudar, mas não consegue mudar, não sei por quê. Eita, nós. Eita, nós. Eita, complicação, né? Mas é assim mesmo, né? Eu quero agradecer você pela entrevista, a oportunidade de a gente conversar. E vamos trocando. Essa entrevista vai sair como? Ela vai sair no jornal? Eu não sei ainda, vai sair no jornal, com certeza. Bom, a partir de agora eu pego, né, transcrevo a entrevista e a gente vai ter que dar uma E o editor vai... Vai ter um editor para mexer. Vai cortar bem, vai cortar bem. A gente tem que cortar, porque assim, eu adoraria publicar tudo na íntegra. Porém, a gente tem hoje, principalmente por causa da internet, a gente tem uma limitação de espaço, né? Tem. E as pessoas hoje leem muito pouco, né? O senhor falando aí sobre educação e tudo. Então, assim, eu como jornalista, eu lamento muito que a gente tenha que reduzir. Outro dia eu convidei aqui o Tavinha lançar o livro do Lula, o Fernando. Ele fez o Lula volume 2, né? Fernando de Moraes. Fernando Moraes. Você conhece, né? Jornalista como você. Aí o grande debate nosso era de incentivar o pessoal a ler. E o Fernando é como eu, né? Eu falo assim, se você não tem nada para ler, lê classificado de jornal. E ele não. Bula de remédio. Ele falou bula de remédio, igualzinho você falou agora. Já é um clichê de jornalista. Eu não, meu clichê ainda é de classificado de jornal. Como não tem mais jornal escrito, bula de remédio tem. Eu nunca vi as pessoas, né, aquele negócio, bula de remédio o tempo todo. Tem gente que vai no supermercado e fica olhando preço, data de vencimento dos produtos, né? Um por um, está quase vencendo, não tá. Eu não tenho muita paciência para isso. Se está lá, eu compro, quando vou comprar, eu compro com muita rapidez. Tá bom? Tá, eu ainda não tenho uma data, mas eu aviso e mando a entrevista quando a gente tiver. Pode ir dialogando com a Samanta, que é a carinha dela aqui. Oi, pode mandar mensagem, tá? Qualquer hora. Obrigada, Samanta. Obrigada por toda a ajuda, viu? Oportunidade. Um grande abraço e bom trabalho. Tchau, Bom tchau. trabalho, até mais. O senhor também. Boa campanha. Ok, obrigado.